Super Mais de volta ao vivo e olha, você deve conhecer pelo menos um amigo que não esteja contente com o formato ou então com a posição das orelhas, né? Até porque essa cartilagem nunca para de crescer. E esse detalhe estético pode causar muito desconforto e timidez às pessoas. As mulheres ainda conseguem disfarçar um pouquinho com os cabelos e talvez este é o motivo pelo qual o procedimento de correção seja mais procurado pelos homens. O nome dessa cirurgia de correção de orelhas é otoplastia. E esse é o tema do nosso quadro Plástica e Saúde de hoje. Já estou aqui com o Dr. Tiago Bodanese. Doutor, como sempre, bem-vindo. Obrigada pela participação. E a plástica de cirurgia de orelha, a otoplastia, é super feita. Bastante pessoas fazem essa cirurgia e já pode ser feita desde cedo, desde criança, né, doutor? Exatamente, Susan. Então é importante esclarecer para as pessoas que desde a infância já pode ser notada essa diferença, ou seja, essa orelha proeminente, ou orelha em abano, que nós chamamos. O que é isso? Basicamente é uma alteração que pode ser genética, na maioria das vezes. Então a criança nasce assim e tem basicamente 3 alterações mais visíveis, que são elas. Primeiro, falta essa voltinha aqui, ou seja, falta antélix, que nós chamamos, essa voltinha aqui em cima. Vira um pouquinho de lado, pessoal, nota bem, doutor. Tem uma foto ali, Susan, que nós podemos mostrar melhor. Que mostra. Vamos colocar as fotos, então? Já vamos mostrando as fotos, que daí é mais fácil o pessoal visualizar. Tá aí. Então, veja bem, nessa foto nós podemos ver que a orelha, ela não tem aquela voltinha superior ali, tá mais reta. Segundo, essa parte interna, seria a parte mais de baixo ali, a cartilagem é muito grande, nós chamamos de concha. E terceiro, a distância da orelha até o cabelo, ali até a cabeça, é muito grande. Isso faz com que a orelha apareça exatamente nesse formato aí. Muitas vezes numa posição maior ou numa posição menor, dependendo da situação. E algumas vezes até diferente, Susan. Um paciente pode ter a orelha mais projetada de um lado do que do outro. Isso faz com que, muitas vezes, as mães até queiram colar a orelhinha da criança quando nasce. Acontece muito, né? Elas colocam faixinha para que a orelha fique bem grudadinha e muitas mães dizem que adianta mesmo. Adianta, doutor? Não, é difícil realmente que isso aconteça, porque realmente é uma alteração a nível de cartilagem. E a cartilagem, como se nós fizermos um movimento em qualquer orelha, tentar dobrar, depois de um tempo, se você soltar, ela volta nessa posição. Então é importante esclarecer que essa alteração já é perceptível desde a infância. Isso pode trazer até alguns transtornos psicológicos para as crianças, principalmente em torno de 7, 8 anos. Daí, então, a indicação já de até se fazer a cirurgia. Para evitar o bullying na escola. Então, por isso, a necessidade de fazer desde cedo, conforme o doutor Tiago já falou, em que a partir dos 8 anos já pode se fazer, né? Já pode, mas não só em criança. Muitas vezes eu tendo até pacientes que vão casar, por exemplo, noiva, que já me contaram histórias de que eles colam isso em salão de beleza, né? Então conseguem colar a orelhinha. Então, assim, na verdade você pode tratar isso antes, né, Susan? Você consegue fazer a cirurgia. E a cirurgia, basicamente, é bastante simples, não que não tenha riscos, né? Precisa, sim, passar por um cirurgião plástico, ser avaliado, nível de saúde, fazer num ambiente adequado, mas sim, é uma cirurgia relativamente simples. Por quê? Porque mexe simplesmente em pele, cartilagem, né? Nós temos algumas fotos que nós podemos mostrar. Vamos colocar as outras fotos, então, pessoal, para ir ilustrando bem. Então, nessa foto eu quis exemplificar exatamente ali as posições, né? Onde que é a antélix, que é a principal alteração, ou a nível de concha, ou às vezes pode ter alteração no lóbulo aqui. Então, são algumas deformidades que podem ser perceptíveis na orelha. Nesse caso, você consegue perceber uma orelha projetada, que seria a orelha em abano, ou orelha proeminente, e ao lado uma orelha corrigida. Ou seja, ela fica bem essa grudadinha. seria a posição ideal. Exatamente. Na sequência? A cicatriz muitas vezes fica atrás da orelha, né? Então a cicatriz fica escondidinha atrás da orelha, Susan. Em alguns casos, quando se tem um lóbulo muito grande ou muito longe, também existem algumas técnicas que você consegue aproximar mais ou mesmo diminuir esse lóbulo. Oh, que bom! Né? E a próxima foto nós vamos ver que o que é muito comum também, Susan, meu Deus, não só
As orelhas proeminentes, mas algumas outras alterações na orelha, como por exemplo um lóbulo fendido, um lóbulo aberto, que isso pode ser decorrente de uma alteração, muitas vezes até genética, Susan, mas também pode ser decorrente de um brinco que rasgou, um peso que acabou rasgando a orelha principalmente das mulheres. Isso, né? Também pode ser corrigido através de uma cirurgia. Isso também pode ser corrigido através de uma plástica no lóbulo da orelha. Então existem, na verdade, várias técnicas para você fazer a cirurgia de otoplastia, que nós chamamos. Dependendo, cada cirurgião plástico tem a sua... é mais habituado com uma técnica específica. Os cuidados, Susan, são muito importantes. No pós-operatório. No pós-operatório. Então é importante que a pessoa mantenha sempre a higiene do local, use uma faixinha de tenista e para as mulheres a faixinha de bailarina, né, que facilita muito. Aí então nós podemos como é que é feita a cirurgia, ó, doutor. Então é interessante esse vídeo que mostra como é retirada essa parte interna. Então são dados alguns pontos que fazem com que cole mais a orelhinha. Não tem problema de voltar? Pode sim, pode acontecer. Se, por exemplo, logo após a cirurgia sofrer algum trauma, vai jogar bola que bata na orelha e esses pontinhos rompem, pode-se voltar sim. Então é importante sempre os cuidados pós-operatórios, então usar uma faixinha ali na cabeça, né, que mantenha as orelhas mais coladinhas, exatamente, isso faz com que facilite a recuperação, né? Mas é muito tranquilo, Suzana. Tá, doutor, a anestesia é local dessa cirurgia? A anestesia pode ser feita de 3 formas, Suzana, dependendo do caso, dependendo do paciente. Só local, né, para pacientes mais tranquilos. Para pacientes mais ansiosos, podemos fazer a anestesia local e uma sedação. E para alguns casos até anestesia geral, né? Às vezes também pode ser feita essa cirurgia em conjunto com outras cirurgias, por exemplo, uma plástica no nariz ou uma plástica, né, uma outra plástica no corpo. Então, dependendo da situação, podemos optar por 3 tipos de anestesia. E pode dormir de lado depois, doutor? Pode, contanto que você use uma faixinha que proteja essa orelha, que não faça com que abra. E sim que mantenha ela mais coladinha. Até a total recuperação. Exatamente. Tá certo, cirurgia simples. A gente coloca aí que todo mundo realmente é indicado a se fazer, porque é uma cirurgia de correção, né, doutora? A gente fala mais até do que estética, para evitar o tal bullying na escola, para a pessoa se sentir bem, autoestima e tudo mais que a gente sempre coloca aqui no programa. Obrigada sempre aí pela participação no nosso quadro Plástica e Saúde. Para mais informações, mais detalhes, pessoal, tem o site que é o www.clinicabodanese.com.br. Doutor Thiago, mais uma vez, obrigada pela participação. Fico à disposição para tirar as dúvidas. Tá certo, querido. Obrigada. Obrigado.